Olá, queridos alunos. Estamos iniciando mais uma jornada de trabalho com a disciplina Educadores e Educandos. E eu começo com a minha apresentação. Sou graduada em Pedagogia pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão. Tenho pós em Gestão, Supervisão e Orientação Educacional e Docência do Ensino Superior pelo CAPEM, que é o Centro de Avaliação, Planejamento e Educação do Maranhão. E também em Psicopedagogia Clínica Institucional pela Universidade Dom Bosco, que é o UNDB. Hoje eu estou atuando como professora das séries iniciais em uma escola pública municipal. Bom, por que trabalhar essa disciplina Educadores e Educandos, né? Qual a importância da nossa disciplina? Possibilitar o reconhecimento de sua identidade enquanto funcionário de escola, que essa identidade ela perpassa pelos papéis de cidadão, educador e também gestor de escolas. A gente vem falando muito sobre isso desde a nossa disciplina de funcionários de escola, e a gente vem falando muito sobre essa ressignificação do papel, né, do funcionário de escola. O quanto ele é importante, o quanto temos que ser atuantes enquanto funcionários de escola, né? E que esse nosso papel ele perpassa sim pelo papel de cidadão, pelo papel de educador e de gestor escolar. Bom, vamos ver aí o que nós vamos trabalhar nessa disciplina, né? Unidade por unidade, a partir da unidade 1. Na unidade 1, que é a nossa unidade, onde nós vamos trabalhar os conceitos que envolvem o processo educativo e também vamos falar um pouco sobre as primeiras experiências educacionais no Brasil, né? Como se deu essas primeiras experiências, quais foram essas experiências, né? Então a gente inicia aí um pouco falando sobre ensino escolar, educação e escola, né? O que podemos falar sobre cada um deles, né? Em que se parecem, em que são diferentes, quais são as peculiaridades de cada um. Então, como ensino escolar, nós temos aí a atividade na qual se vivencia e se partilha saberes e conhecimentos. Bom, o ensino escolar, todos nós sabemos que é uma atividade que ela deve ser ofertada por uma escola e essa escola tem que estar credenciada a um órgão competente, né? O ensino escolar, ele se dá dentro do espaço escolar. Nós já viemos falando um pouco de educação e lá na disciplina de funcionários de escola, eu me recordo que nós falamos sobre educação e nós compreendemos que a educação ela não se dá somente na escola, né? A educação se dá desde o nosso início, né? As primeiras experiências que nós temos com a educação, elas são dadas dentro do nosso seio familiar, na nossa casa, enquanto ainda somos pequenos, somos crianças pequenas, né? Já o ensino escolar só se dá mesmo dentro do espaço escolar, né? Então, ele é uma atividade ofertada por uma escola que tem que estar credenciada a um órgão competente. E nesse espaço é o espaço no qual a gente vai vivenciar e partilhar saberes, conhecimentos, dentro de uma relação entre professor e aluno. E essa relação, ela é uma relação que se dá de maneira intencional, organizada e sistemática. Talvez essas sejam as grandes diferenças entre ensino escolar e educação, né? A educação, ela não se dá só no espaço escolar, e o ensino escolar sim, né? Porque ele é uma atividade na qual a gente vai partilhar saberes, vai partilhar conhecimentos a partir de uma relação entre professor e aluno, relação essa que é dada de forma intencional, organizada e sistemática. Por quê? Porque ela tem a finalidade de possibilitar que o estudante conheça, questione e interaja. Já a educação, né, nós temos aí várias formas de apropriação de conhecimentos e nós já sabemos e já vimos que a educação, ela ocorre em todos os lugares em que haja um contato social, não somente dentro da escola, né? E aí eu venho dizendo, dentro da nossa família, na nossa comunidade, nos espaços de instituições religiosas que nós frequentamos, nos espaços de cultura que nós frequentamos. Então, a educação, ela se dá em todo e qualquer lugar em que haja um contato social. Por isso, várias formas de apropriação de conhecimento. A educação, ela é uma prática social de homens e mulheres. E ela é adotada com que objetivo? Qual é o objetivo da educação? Né? Socializar e humanizar.
culturalmente o indivíduo, ok? E o que dizer enquanto a escola? A escola é uma instituição social que tem por principal atividade o ensino, né? Então, instituição social, cuja principal atividade dessa instituição social qual é? O ensino, a aprendizagem. De que forma que se dá esse ensino e essa aprendizagem? De maneira socialmente reconhecida, né? Então, o ensino escolar, ele é uma atividade que só ocorre dentro do espaço da escola, dessa instituição social, que tem por atividade principal o ensino, que ensina o ensino escolar, a aprendizagem. E o que vamos falar sobre as primeiras experiências educacionais, né? A primeira ideia de educação, de experiência educacional, dessa forma sistematizada, né, organizada, com escola, com tudo, se deu com os jesuítas. Mas, claro, nós vimos lá na disciplina de funcionários de escola que antes dos jesuítas já existia uma forma de educação, que era a dos índios, né? A forma como eles passavam os ensinamentos e as culturas ia sendo passada de pai para filho, de geração para geração. Isso era uma forma de educação deles, mas não era uma educação sistematizada, né? Não tinham escolas, né? Então, a primeira experiência educacional como a gente tem hoje, com escola, com sistematização, com organização, ela se deu com os jesuítas, né? Quando os jesuítas chegaram aqui ao Brasil com os colonizadores e começaram a instituir essa forma de educação. Então, a educação ensinada pelos jesuítas nas escolas servia para formar novos padres ou para preparar os administradores locais. Então, com a chegada dos jesuítas, eles chegaram com os colonizadores aqui e eles vieram com o objetivo de quê? De evangelizar, de catequizar os índios e de propagar a fé cristã que difundia valores e dogmas dos princípios cristãos, né? Além de tudo isso, o que mais eles queriam? Eles queriam introduzir o princípio do trabalho como um instrumento de dignificação do homem. Aquela velha e célebre frase, né? O trabalho é que dignifica o homem. Então, ela vem daí. E também o que eles queriam? Eles queriam, claro, né? Os jesuítas, eles vinham de Portugal, né? Da coroa portuguesa. Então, eles queriam contribuir com a coroa portuguesa no processo de colonização e de exploração das terras. Então, essa vinda dos jesuítas para cá, ela foi mais do que intencional. Eles não chegaram aqui e decidiram que eles tinham que catequizar esses nativos e ensinar a língua portuguesa aos nativos, né? Eles já vieram com essa intenção de catequizar, de evangelizar, de difundir os valores, os dogmas e os princípios cristãos. Eles vieram para introduzir o princípio do trabalho e da contribuição. Através de tudo isso, eles estavam dando a contribuição deles para o processo de colonização e de exploração das terras. Então, era preciso mudar os hábitos e fazer com que os nativos assumissem comportamentos de civilizados, né? O comportamento que os portugueses tinham e que julgavam ser os corretos, né? O comportamento dos índios não era. Então, eles tinham essa ideia, né, de que era preciso que os nativos assumissem comportamentos de civilizados. E por isso, né, essa doutrinação é a palavra mais exata para se utilizar. E a educação, essa educação que mais na frente, que os jesuítas instituíram nas escolas, o objetivo central dela era formar novos padres para que eles pudessem contribuir com os trabalhos missionários ou preparar os administradores locais, né? E aí eles se utilizavam de conteúdos humanísticos, de latim, de gramática, retórica, filosofia. Nessa ideia aqui dos jesuítas em mudar os hábitos dos nativos e fazer com que eles assumissem comportamentos civilizados, a grande estratégia que eles utilizaram para isso foi a estratégia de alfabetizar os índios, né? A alfabetização. Ao alfabetizar os índios, eles conseguiam
que os índios mudassem esses hábitos e que assumissem esses comportamentos de civilizado, porque eles iam conseguir compreender o que eles estavam falando. Então, foi a estratégia chave, mestre dos jesuítas foi alfabetizar os índios. E os funcionários de escola, né? Nessa configuração, onde é que eles surgem, né? Como que eles surgem? Quem são eles? Já tinha essa figura? Como se dá isso? Então, olha só. Quem eram esses funcionários de escola neste período? Irmãos missionários, que eram responsáveis pelos trabalhos braçais. Então, vejam bem, nesse momento aí, existiam dois tipos de irmãos, né, de padres, de jesuítas aí nessa configuração. São os missionários, que esses missionários eram irmãos que faziam votos, né, e com eles ficava a responsabilidade do trabalho braçal, o trabalho que sustentava a escola. E o outro tipo eram os sacerdotes e religiosos que eram responsáveis pela educação, tinham a nobre missão de educar. Então, a figura do funcionário de escola ela surge nesse momento, mas não necessariamente como funcionário de escola, né? E sim como um irmão missionário responsável pelo sustento da escola. Algumas a gente viu lá na disciplina de funcionários de escola, que algumas escolas elas eram internatos, né? Então, esses irmãos missionários, eles ficavam com a responsabilidade da limpeza da escola, da alimentação dos alunos, da organização. Todo o trabalho braçal de organização eram deles, né? E os sacerdotes e os religiosos ficavam com a instrução, com a educação. Os jesuítas, aí, nesse processo deles, eles introduziram na colônia uma concepção de educação voltada para a manutenção das estruturas hierárquicas e a manutenção de privilégios da minoria, né? Privilégios dos nobres. Acompanhado de tudo isso, através dessa educação, houve a disseminação das formas de exploração e de comportamentos a serem assumidos por aqueles que realizavam essas tarefas, por quem era colonizado, né? Vamos dizer assim. Então, é o que a gente vem falando agora, desde o comecinho. Essa educação que os jesuítas trouxeram, ela tinha uma grande intencionalidade, né? Que era que a cultura portuguesa ela fosse disseminada e, com isso, os comportamentos que fossem assumidos fossem para beneficiar a exploração da terra, do trabalho, em prol da coroa portuguesa. Depois de um certo tempo, mais precisamente quando o Marquês de Pombal assumiu como primeiro-ministro da coroa portuguesa, ele tomou algumas medidas que atingiram diretamente esse cenário que até então estava instituído aqui na colônia, né? O que ele fez? Ele expulsou os jesuítas e instituiu as aulas régias. Então, a educação dos jesuítas acabou nesse momento em que o Marquês de Pombal assumiu, né, e tomou essa decisão. A educação não vai ser mais dada nem disseminada dessa forma. Mandou os jesuítas embora, instituiu as aulas régias. E o que eram essas aulas régias? As aulas régias eram aulas de nível secundário, somente para meninos. As meninas até esse momento aí não tinham direito de estudar. E ofereciam conteúdos de gramática latina, grega e hebraica, de retórica e de filosofia. Essas aulas eram ministradas por professores escolhidos em um concurso público e que eram pagos pelo erário régio, né? Então, a educação escolar que era ofertada pelo Marquês de Pombal, ela era uma educação utilitária e profissional, né? Vejam que era de nível secundário, somente para meninos, né? E o que eles aprendiam? Aprendiam a gramática latina, a gramática grega, a gramática hebraica, aprendiam retórica e filosofia. A colônia, né? O que continuou igual à educação que era dada pelos jesuítas, né? Em que elas se assemelham? É que a colônia deveria imitar e copiar o sistema educacional das nações europeias, incluindo aí os papéis, os comportamentos,
a forma de ser, de agir, de viver. Então, isso não mudou. Isso continuou como fundo dessa educação, né? Copiar os modelos europeus, né, que vêm de Portugal. Sempre foi assim. Bom, o que vamos ver na nossa unidade 2, né? Isso aí, tudo que nós vamos estudar na unidade 1, esses conceitos que envolvem a educação e também essas primeiras experiências educacionais, que é dos jesuítas e do Marquês de Pombal. Na unidade 2, o que nós vamos estudar na unidade 2? Bom, nós vamos começar ainda dentro dessas experiências educacionais de antes, né? Nós vamos fazer aí uma linha do tempo da educação. Então, nós vamos da educação das elites, que é nesse primeiro momento, até a educação que foi disseminada no período da ditadura, certo? Então, uma linha do tempo aí da educação. Depois desse momento em que se teve essas aulas régias, o momento em que o Marquês de Pombal esteve na coroa, vem-se a educação das elites. Que educação é essa? Olha só, é a educação voltada para os filhos das famílias nobres. Só eles tinham o direito de estudar, né? Então, Dom João VI, que era o rei da época, ele dedicou-se à educação de elites, de marechais e de magistrados. Então, nessa época, se dizia que a elite era uma ilha de letrados no mar de analfabetos. Por quê? Porque só a elite estudava, só a elite aprendia, só a elite era letrada. E o restante todo da colônia era analfabeto, né? Então, a educação formal que foi conduzida por Dom João VI, ela tinha a finalidade de formar os quadros dirigentes para a administração pública. Por isso que se dedica à elite. Por quê? Porque só a elite podia assumir essas funções de direção, de dirigentes, né? Eles não podiam dar isso ao povo, né? Aos nativos daqui. Então, as ações de Dom João VI estavam voltadas para a educação daqueles que eram de famílias nobres, né? Os abastados. E o que o que a política para a educação conduzida por Dom João, o que a gente pode falar sobre ela? Olha só, ela expressou a disposição de transportar o modelo de educação das elites europeias para o Brasil. Então, continuou com o mesmo objetivo desde que vinha lá dos jesuítas, né? Isso não vai mudar dentro de todas essas experiências educacionais em que envolve a coroa. Nós vamos perceber que existe essa finalidade bem aí. Sempre copiar o modelo de educação europeu para o Brasil, né? E ela também prescindiu da educação à população, que trabalhava e produzia riqueza. Se a função da população era só exercer essas atividades braçais, trabalhar e produzir riqueza, o que eles pensavam? Eles não precisam estudar, não precisam conhecer, porque quanto mais conhecimento, se eles tivessem esse conhecimento, eles iam compreender que estavam sendo o quê? Explorados. E aí iam se revoltar, né? Então, eles não tinham interesse que a população tivesse conhecimento, o que ainda perdura até hoje, né? Os nossos políticos também não têm interesse que a gente tenha conhecimento, que a gente aprenda, para que a gente não enxergue as coisas de forma diferente. A educação, ela era dirigida a formar os quadros dos dirigentes para a administração pública. Ou seja, as ações desse tipo de educação estavam voltadas para a educação daqueles que eram de famílias nobres. E na província, como é que se deu essa educação escolar na província? Olha só, Dom Pedro I, né, que é o filho de Dom João, quando ele assumiu, ele otorgou a Constituição Federal de 1824. E nessa Constituição, no artigo 179, a lei determinava que a instrução primária tinha que ser gratuita e a todos os cidadãos. Só que tem uma grande questão aqui. Ele otorgou a Constituição no seu artigo 179, parágrafo 32, dizia que a instituição primária teria que ser garantida a todos os cidadãos. Mas nós temos duas questões aí. Se isso de fato ocorreu, e quem era o cidadão? Essa figura de cidadão, ela cabia a quem? Eram a todos
ou a determinadas pessoas. Então, vejam bem, o processo educativo, ele tinha como objetivo a disseminação de valores morais, religiosos, comportamentos adequados e de visão de mundo. Isso era o que tinha que ser disseminado na educação. O processo educativo ele tinha que disseminar isso, disseminar valores morais, valores religiosos, valores de comportamento adequado e visão de mundo. Segundo a Constituição, tinha que ser para todos os cidadãos. Mas quem era cidadão de fato nessa época? Cidadão nesse período eram apenas aqueles que possuíam propriedades, terras, bens e participavam do governo local nas câmaras municipais. Ou seja, continuou a mesma coisa. Porque a grande massa da população da colônia, o povo da colônia, continuava sem condições de estudar, fora do cenário da educação. Vejam bem como eram as coisas. Dom Pedro outorgou a Constituição, na Constituição dizia que todo cidadão tinha direito à instrução primária, mas a configuração de cidadão nessa época não abrangia todos. Abrangia quem? Só quem tinha posses, quem tinha propriedades, quem tinha terras, quem tinha bem, quem participava do governo local nas câmaras municipais. A grande massa ainda continuava fora, porque a realidade era que considerava como cidadão apenas os que tinham posses, né, os proprietários. Então, ser cidadão nesse período aí era ser proprietário de grandes latifúndios, né? Aquele que explorava a terra, que exportava produtos, que fazia parte dos grupos dos homens que impunham leis e que mantinham seus privilégios sociais e políticos. Então, continuou a mesma coisa, o cenário continuou o mesmo, só mudou de nome. Nesse período, as escolas eram insuficientes, isoladas e irregulares. Não eram reconhecidas como espaços de formação de homens e as mulheres ainda não tinham acesso às mesmas. Então, continuava uma educação só voltada para os homens, né? Mais para frente, a gente vai ver que em 1834, quando entrou uma emenda à Constituição de 24, é que começou a se descentralizar esse ensino no nível elementar. E a educação na República? Como é que ela se dava? A gente saindo da província para a República. Como é que ela se dava nesse momento? Então, olha só, nesse período aí da República, que vocês estão vendo nessa imagem aí, as escolas, elas tinham as escolas normais, que eram destinadas à formação de professores, os liceus, os seminários e os colégios que ofereciam ensino secundário, né? Todos esses tipos de escolas se espalharam pelo Brasil todo. Aí a gente já via, ó, que as meninas, elas já tinham, né, já formação de professores de escolas normais, elas eram frequentadas pelas meninas, né, pelas mulheres, né? E a escola ela já tinha mais uma característica de escola, né, de uma estrutura, uma forma de escola como a gente tem hoje. Então, olha só, nesse período da República, o governo pregava uma modernização da sociedade. E essa modernização, ela ia se dar por meio da educação. Mas a educação pública, ela era insuficiente em todo o país. E essa educação pública, ela estava dentro de um sistema dual de ensino. Existia uma educação pragmática e utilitária, e uma educação clássica e propedêutica. Então, essa pragmática e utilitária, ela era destinada à força de trabalho, né? Formar para o trabalho. E a clássica e propedêutica, ela preparava para quem ia assumir funções burocráticas ou de dirigentes. Né? Então, existia já a educação para todo mundo, mas uma dualidade. E aí, nós vamos ver também, quando estivermos estudando essa unidade 2, que existiram dois grandes manifestos pela educação que lutavam pela mudança desse cenário, né? O Manifesto de 32, que foi chamado de Manifesto dos Pioneiros da Educação, e que foi, né, ele tinha por objetivo a reconstrução educacional do Brasil, e o Manifesto de 59, que é o manifesto intitulado Manifesto dos Educadores, que tinha ele vinha com o objetivo de reafirmar a educação pública e propor uma educação voltada para o trabalho e desenvolvimento econômico. Né? Nós vamos ver mais detalhadamente quando estivermos na unidade 2 sobre esse manifesto, sobre esses manifestos.
E aí os manifestos eles tinham como princípios norteadores a universalização da educação, a laicidade, gratuidade, obrigatoriedade, formação universitária para os professores, a educação pragmática e utilitária e a descentralização do ensino. E a ditadura militar, olha, essa imagem já diz tudo, né? Como era a educação nesse período de censura, né? Então, disciplinas que foram instituídas nesse período que tinham por objetivo transmitir conteúdos disciplinadores e de controle moral, né? Então, a gente tem o EMC, que era Educação Moral e Cívica, que era dado no ensino primário, o fundamental de hoje, né? Organização Social e Política Brasileira, OSPB, que era no ginásio, que hoje corresponde ao ensino médio, e Estudo dos Problemas Brasileiros, que é EPB, que era dado nas universidades, né? Disciplinas que tinham por objetivo o controle moral. E na nossa unidade 3, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar a redemocratização da educação, do ensino, né? E não tem como não passar pelos direitos sociais, né? Direitos que devem ser garantidos a todos. Que direitos são esses? Direito à segurança, habitação, transporte, saúde, aposentadoria, cultura, lazer, previdência. Então, são direitos que devem estar garantidos, né? E que, para que haja uma redemocratização, nós temos que passar por esses direitos. E assim também é a educação. Como todos os direitos sociais que nós estamos vendo, a educação também é um direito social e universal, de homens e mulheres em todas as idades, né? Então, a educação, por ser uma prática social, também é um direito social. E é universal por quê? Porque deve ser para todos, homens e mulheres em todas as idades. E nós vamos falar também um pouco mais sobre o projeto político-pedagógico. Nós já vimos esse projeto sobre o PPP na nossa disciplina anterior, que foi funcionários de escola, né? A importância do PPP para a escola, né? E aqui nós vamos falar, na unidade 3, um pouco mais sobre o projeto político-pedagógico, né? Esse documento teórico prático que pressupõe relações de interdependência. Vamos trabalhar um pouco também sobre a identidade profissional, né? O que é essa identidade profissional? Como é que a gente forma, né? Então, conjuntos de símbolos, de significados, experiências, rituais, códigos de linguagens e ações práticas. Isso tudo diz respeito à identidade profissional. E a gente vem falando muito sobre isso, né? Que essa identidade profissional, a gente precisa construir e garantir que essa nossa identidade profissional tenha uma visibilidade, né? E aí a gente vai ver o quão é importante se trabalhar nessa identidade profissional. Vamos falar um pouco também sobre as políticas para a educação pública, né? Então, a educação escolar pública é um instrumento fundamental para o desenvolvimento social, cultural, político e econômico do país e de seu povo, né? Então, a gente sabe que nós ainda não temos a escola que nós queremos e que merecemos, né? Mas é por isso que precisamos nos engajar nessa luta que perpassa pela ressignificação do nosso papel, da nossa identidade profissional, do nosso trabalho, né? E aí eu vou deixando vocês com essa mensagem final. Grandes obras são executadas não pela força, mas pela perseverança. Eu gosto muito dessa frase, Samuel Johnson, porque ela faz a gente refletir bastante, né? Não é pela força que eu vou conseguir, mas é pela minha perseverança, pelo meu esforço, por eu não desistir de lutar, de seguir o caminho correto, de fazer o que é certo. Então, tenham todos um ótimo trabalho. Não se esqueçam que a confiança em si mesmo é o primeiro segredo do sucesso. Vocês precisam sempre confiar em vocês mesmos e compreender que vocês podem, basta buscar conhecimento, estudo, né? Então, bons estudos a todos e até a próxima.